A voz do convidado. A Rádio Itaipu vem realizando e trazendo uma série de entrevistados com autoridades e pessoas da sociedade para debater temas importantes da cidade. Hoje o nosso convidado é o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, o delegado Francisco Sampaio. Eu queria lhe agradecer a presença, delegado, aqui na Rádio Itaipu, no Jornal da Itaipu, para falar de assuntos importantes da cidade, que tem a ver com o desenvolvimento, enfim, acertar tudo aquilo que pode não estar andando pelo caminho correto, enfim. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Luciano. Muito bom dia a todos os ouvintes da Itaipu 105.7. É uma alegria ter recebido esse convite e estamos à disposição do público e sua também para responder o que for perguntado, bem à vontade. Inclusive eu quero já deixar isso aqui, um canal aberto para vez ou outra vir aqui e explicar o que está se passando, pelo menos daquilo que a gente tem conhecimento. Porque a razão de ser da gente estar lá na prefeitura é justamente o povo, e o povo que é o patrão tem que estar sempre bem informado. Então vamos informar o povo, delegado. A começar, o senhor como vice-prefeito de Foz do Iguaçu, como é que tem sido a sua atuação nesse sentido, na participação, ou seja, na formatação das ideias, na implantação de tudo aquilo que a cidade necessita e precisa? Como é que tem sido esse trabalho? A verdade é que não é surpresa para ninguém, Luciano, que a parceria Francisco Brasileiro e Francisco Sampaio, ela foi muito boa para a campanha, para realmente ganhar o executivo, tomar conta do Palácio das Cataratas. Mas, desde o princípio, eu não fui bem aceito pelo grupo que cerca o Francisco Brasileiro. A opção pelo vice foi uma opção pessoal do Francisco Brasileiro. O grupo que o cerca não queria que fosse um outro nome. Então, a resistência foi desde o princípio. E digo mais, não vamos esconder o sol com a peneira. Qualquer vice, em qualquer esfera, se ele não lê a cartilha do titular, é cortado toda e qualquer possibilidade dele, Luciano. Desde a existência de uma assessoria, até a possibilidade dele ingerir, dele ter certa ingerência junto às secretarias, que é muito necessário. E é como eu falei, não adianta vir alguém aqui falar algo diferente. Na verdade, no fundo, eu me arrependi muito de não ter saído para vereador. Eu seria muito mais ativo e teria independência. O vice não tem independência, eu sou bem franco para você. Eu sou independente do Chico, mas assim, ele cortou absolutamente tudo. Ele só não tirou a minha sala na prefeitura porque ele não pode. Aí seria assédio, eu iria reclamar junto ao Ministério Público do Patrimônio. E nenhum veículo também, mas no mais, dos 300 e quase 50 cargos comissionados, esse que vos fala não tem um assessor sequer. Algo inédito na história de Foz do Iguaçu. Então eu sou bem franco. O vice não se manda no que tange aos recursos da prefeitura. E faz falta, viu, Luciano? Porque eu estou na rua, recebo ligações da minha sala, não tem ninguém para atender. A pessoa tem uma interação, ou você passa o teu telefone pessoal, ou se liga na prefeitura, no local, no telefone da sala do vice, e não há ninguém lá. Me prejudica muito essa situação. Mas por que começou assim? Desde o início, as ideias colocadas por mim não eram bem aceitas. Muito ao contrário. A briga por espaço político é muito grande. E o grupo dele tem fortíssima ingerência sobre as ações dele. E nunca me aceitou. Mas, delegado, houve em alguns momentos uma reaproximação com o prefeito, tentativas desse trabalho ser um pouco mais integrado, enfim, houve isso, né? E depois se retornou. O que aconteceu, Luciano, na verdade? A verdade é que todo mundo, quando casa, tenta fazer com que a relação dê certo. Eu me esforcei. Eu muitas vezes me humilhei para tentar fazer aquilo dar certo. Mas de fato, e a relação não é nem diretamente com o prefeito, é com o grupo que o cerca. Dificulta de todas as formas, Luciano. Eles tinham uma grande paixão pelo vice anterior. Paixão essa que se mantém. E, na verdade, eu não tenho culpa de ter sido escolhido pelo Chico.
A escolha foi pessoal do Chico, baseado em estatísticas. Ele verificou que para ganhar do principal adversário dele, ele precisaria estar com alguém de direita, com alguém da segurança pública. Ele fez pesquisas, ele não foi à toa a escolha. Então, queira ou não queira, o fato dele estar lá no Palácio das Cataratas teve ajuda minha. Mas é difícil, viu? Não há independência por parte dos vices. E não adianta me desmentir. Se me der um caso em concreto, eu explico. Não tem como. Eu não posso... É como eu falei, eu não garanto nem a minha sala, a existência dela lá. Minimamente, você precisa ter alguém para te acompanhar, para atender um telefonema seu, para te passar um recado, Luciano. Eu, junto com o outro Francisco, representamos a coletividade. É como você tentar trabalhar aqui na rádio sozinho, Luciano. É muito complicado. Então por não concordar com as ideias do grupo dele, essa realmente foi o retorno dele para comigo. Delegado, mas na prática, assim, o que o senhor vê de errado ou de situações equivocadas e que essa relação não funciona? Pois bem, a prefeitura nossa, a administração, ela padece de um problema muito sério, que é a falta de planejamento, Luciano. Estou falando aqui publicamente, a prefeitura não tem planejamento em quase nada. Isso me entristece, Luciano, porque todos perdemos com isso. Quase nada. Quase tudo na base de apagando incêndio. E assim as coisas não funcionam. Se na sua casa você agir dessa forma, não vai dar certo, Luciano. Me fale, um projeto de médio prazo tenha sido feito. O Francisco Brasileiro está à frente da prefeitura já faz 7 anos. Não há. Você vê apagando incêndio aqui e acolá. Todas as áreas padecem de planejamento. E eu estou falando, não precisa ser um planejamento formidável. Mediano. Muitas das áreas não têm. E isso tem impacto direto nas finanças do município, Luciano. Eu jamais faria dessa forma se eu fosse o titular do executivo. Sabe, porque eu já ouvi reclamações de secretários, logicamente, de maneira privada, dizendo que a dificuldade que a pasta da pessoa possui, e não só a dele e outras mais, por não ter um norte bem delineado, porque por aquele que está à frente do Poder Executivo. Realmente batem cabeça, é triste. E isso aqui vai chegar, não é a primeira vez que eu falo em relação à administração municipal, é fato. Eu sou testemunha disso. Na realidade, Luciano, não só eu. No dia a dia, você que acompanha bem o que ocorre na administração, você vê que realmente todo mundo se ressente disso aí. É como se faltasse um norte, Luciano. E isso traz, novamente eu insisto, muito prejuízo para toda a administração. O senhor falou que faria algumas coisas diferentes caso tivesse esse poder de atuação. E a gente vê, até a gente vem falando isso com vereadores que vêm aqui também, conversando sobre a cidade de Foz do Iguaçu, e a gente sente, por exemplo, que cidades próximas aqui, Medianeira, Cascavel, têm um poder de crescimento muito rápido e vem com uma força muito grande nos últimos anos. E a gente sente que Foz do Iguaçu não tem essa mesma velocidade em termos de desenvolvimento. O que o senhor faria diferente e que poderia ser diferente para que realmente a cidade tivesse esse poder de crescimento maior? Luciano, quem faz a administração são as pessoas. Veja só, a chapa dos dois Franciscos ganhou com a grande coligação junto. Realmente os outros partidos, não só o PSD, porque originalmente eu era do PSD, também tem que ter espaço junto à administração. Foi prometido e tem que ser cumprido. Agora, Luciano, não é porque você é o líder de um partido e eu garanti para você determinada pasta que você pode me indicar qualquer pessoa. Eu vou observando o desempenho da pessoa que você indicou e eu vou chegar em você, Luciano. Essa é a grande diferença. E vou falar, Luciano, fulano não serve. A vaga é sua, é do seu partido. Mas eu quero que você indique outro. É isso que falta para o Francisco Brasileiro. Uma das coisas que falta. E isso é fundamental, Luciano. Porque o negócio começa a ficar enroscado e não anda em pastas fundamentais. Muitas vezes, Luciano, o Francisco Brasileiro nem tem culpa
diretamente no fato que veio a público. Mas, não sei se o termo é desídia, mas por trapalhada da pasta, ele passa vergonha, Luciano. Passa vergonha o titular do executivo, passa vergonha todos os da pasta e a população tem prejuízo. Isso vem emperrando o desenvolvimento da cidade? Muito, Luciano, muito. Ô, Luciano, vem cá, os grandes investimentos não vêm a Deus dará para uma cidade. Eles fazem toda uma prospecção. Nós estamos crescendo aqui graças à situação do particular. O público, vamos ser bem franco, não tem ajudado muito. É triste, mas tem que ser dito. Eu vim aqui para falar a verdade. Eu disse para você, eu não me considero um político na fala. Eu sou bem franco. No que tá bom, eu digo. Algumas atitudes ele acerta. O problema é, em outras pastas fundamentais, que eu não quero aqui mencionar, sim, a coisa não anda, Luciano. Ele só passa vergonha diuturnamente. Muitas das vezes eu digo, ele não é obrigado. Só Deus sabe de tudo. A onisciência é só Deus. Ele não tem que estar em todo canto. Mas é ele que escolhe o gerente regional, local lá daquela pasta, que deveria evitar que aquilo viesse a público, ou melhor dizendo, deveria evitar que ocorresse, para que ele e toda a administração não passasse vergonha. E a gente fala, e eu falo nas redes sociais, quem acompanha minhas redes sociais sabe, eu cobro mais energia dele. Isso falta. Francisco Brasileiro é uma pessoa bem educada, um cara inteligente, mas falta pulso quando tem que mudar as coisas, Luciano. Já disse isso para ele. Ele tem capacidade cognitiva boa, ele é um cara bem informado, agora falta pulso. É como eu falei, eu não vou desfazer o acordo político que eu fiz. A vaga é sua, meu companheiro. Você indica fulano, mas se não render, a população não pode continuar pagando por isso, não. Então, delegado, vamos partir para essa questão das necessidades da população. Olha, Luciano, olha o que está acontecendo atualmente em relação à CPI aberta. É aí que eu quero entrar. Então, até porque o senhor esteve na sessão itinerante essa semana. Inclusive, pediu a palavra. Eu quero dar os parabéns. Luciano, a razão de toda a existência da administração e da Câmara é o povo. É a tentativa de melhorar a vida do povo, do público. E quanto mais próximo dele, mais você consegue sentir as carências, as reclamações em relação ao teu trabalho. Eles estão de parabéns, inclusive lá eu disse, se fosse eu titular do executivo, eu também daria um jeito de aproximar. Vai ouvir reclamação? Vai. Mas ia me colocar muito mais próximo nos bairros. Do que adianta uma solenidade cheia de pompa se não tem ninguém presente? O senhor foi favorável, então, e parabenizou os vereadores na situação lá da sessão com relação à abertura da CPI. Qual é a sua opinião sobre a CPI, delegado? Eu vou dizer, né? Eu disse isso em rede social. Faz tempo que eu reclamo publicamente do transporte coletivo aqui em Foz, Luciano. Faz muito tempo. Eu pedi na minha rede social, inclusive acho que eu te mandei um print, pedindo a instauração da CPI. Por quê, Luciano? Olha o que acontece em Foz do Iguaçu. O transporte coletivo nunca foi dos melhores, Luciano. Faz tempo. Ninguém suportava o que estava acontecendo na época da pandemia com o contrato do Consórcio Sorriso. O contrato esse assinado lá em 2010. Ninguém estava contente com aquilo. Ninguém. Eles alegavam que não tinham condições de manter o número de carros, cortavam carros e cortavam linhas sem pedir para ninguém. A gente ia pedir explicação, disse que tinha aquela possibilidade no contrato. Vale lembrar, Luciano, que não só o executivo, a Câmara na época foi consultada e aprovou a caducidade, que fosse decretada a caducidade do contrato. Agora, eu não vou trocar 6 por meia dúzia, Luciano. Deveria ter sido feito um contrato, sim. Outro contrato, mas com todo o rigor de uma vigilância maior para não se repetir o mesmo problema. Aquele primeiro contrato temporário da Santa Clara é vergonhoso. Há imagens circulando por aí de ônibus em ruas movimentadas caindo rodado. Homem, aquele é preso por 10 parafusos. Fortemente apertados ali, mecanicamente apertados. Como é que pode? Olha o nível da frota que estava. Melhorou um pouco agora. Nessa mesma época também chovia dentro dos carros. Homem, para chegar a chover dentro de um veículo, é porque... Que tipo de manutenção está tendo?
Sabe? Então, assim, e não só isso. No primeiro contrato nós não tínhamos, por exemplo, e eu pedia, reclamava publicamente disso. Nós pagamos por quilômetro rodado, Luciano. E não havia nenhum mecanismo para o controle dos quilômetros efetivamente rodados. Ué, eu vou pagar uma empresa com base na planilha feita por ela? Que é isso? Jamais. Reclamei isso várias e várias vezes. E insistiu no erro. E aí eu passei a pedir também a instauração da CPI. É muito bom. Há muitas situações que envolvem o transporte coletivo que de tempo chamam a atenção. E é bom que se investigue. Agora, é lógico que acaba tendo o uso político de uma CPI muitas vezes. Tomara que não. Tomara que sejam técnicos e bem sérios, né? Para o bem da população. Mas que era preciso ela ser olhada de lupa, isso eu não tenho dúvida. Só pelo que eu falei aqui, Luciano. Rapaz, escuta só, o contrato está consumindo atualmente perto de R$1.800.000 mês. Fora o valor das passagens, o valor que o cidadão paga lá. Isso é gasto do município. Se fizer uma conta, quanto vai efetivamente o valor de cada passagem, Luciano? Se o valor agora está muito bem pago, tem que ter um serviço de qualidade. E digo mais, quem tem que estar à frente, que dando as rédeas, não é a empresa concessionária, é o poder concedente. E tem que se impor, Luciano. Pois é, eu queria chegar nesse ponto de novo, que o senhor comentou com relação aí o grupo que cerca o prefeito, enfim, de pessoas que não estão, entre aspas, preparadas, aí por diante. Existe algo diferenciado? Existe um poder paralelo, um grupo paralelo nesse comando, vice-prefeito? Eu não sei se esse termo talvez seja muito pesado, mas assim, tem 4 pessoas que às vezes você conversa uma coisa com o Francisco Brasileiro, ele vai para casa, no outro dia ele está com ideia diferente, sem que nada diferente tenha ocorrido no mundo real, no mundo aparente. Então, assim, a ingerência é muito forte. Todo mundo que acompanha o dia a dia da prefeitura sabe do que eu estou falando. E não é nem que essas pessoas não sejam preparadas, elas têm até um nível de preparação bom, mas é assim, é um viés diferente, elas não deixam ninguém fazer com que o Chico execute algo diferente do que eles pensam. Então é um grupo, fora o prefeito, que, entre aspas, comanda a cidade. Ligado à prefeitura, né? Sim. Na realidade, muito próximas ao Francisco Brasileiro, mas de fato falta isso nele, viu, Luciano? Assim, o Francisco Brasileiro dificilmente decide alguma coisa séria, importante e grande sozinho. É isso que eu noto. É um grupo que integra as secretarias, delegado? Também, alguns deles integram sim, mas não todos. Nós temos 20. Alguns secretários não sabem, descobrem como eu descubro o que está se passando muitas vezes pela imprensa. Estou falando de um grupo, um núcleo duro que o cerca. Sim. Isso não é de agora, faz tempo. Delegado, vamos partir para um outro assunto. A gente está aí perto se aproximando das eleições municipais ano que vem. E tem algumas novidades importantes nessa estratégia toda, que é a questão do segundo turno, por exemplo. Qual é a sua opinião, delegado? Fundamental. Luciano, eu vou te falar. Quanto mais tranquila for a escolha da população, quanto mais a população puder se informar dos futuros ocupantes do Palácio das Cataratas, quanto melhor. Eu estou torcendo para que logo Foz do Iguaçu alcance os 200 mil eleitores e que nós tenhamos Porque certamente se tiver os 200 mil eleitores, muito dificilmente alguém vai conseguir levar no primeiro turno. Então é quase uma certeza de segundo turno e é muito bom para a sociedade. E nós vamos alcançar. Salvo o melhor juízo, falta muito pouco, 800 pessoas, isso aí. Se fizer uma campanha junto aos jovens de 16 anos em diante, já vai alcançar isso aí. E é fundamental, Lúcio. Porque no primeiro ali, tu vê que tem pessoas sem expressão nenhuma que se lançam a prefeito. Pelo amor de Deus, rapaz. Prefeito é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo de muita honra. Você representar uma coletividade, o teu município, que é um município muito importante no âmbito estadual. Quando a gente vai a Curitiba, a gente é diferenciado lá, Luciano. Falou que é de Foz, todo mundo presta atenção. O carinho que se tem lá em Curitiba por Foz é muito grande. Todas as autoridades conhecem prefeito e vice de Foz do Iguaçu. Realmente é uma cidade diferenciada. Agora, que essa escolha seja tranquila,
seja feita com parcimônia e com a maior quantidade de informações possível. E a gente vai ter isso com a possibilidade de segundo turno, se Deus quiser. Delegado, para a gente encerrar, quais são as suas pretensões? Já aí, né? encerrar? Passa rápido, né? Na verdade, quando a conversa é boa, passa rápido demais. Quais são as suas pretensões? O que tem no futuro aí para o delegado Francisco Sampaio? Olha, Luciano, eu vou ser bem Politicamente. franco para ti. Diz que tudo que a gente fala, o pessoal começa a gorar, né? Então, assim, eu vou deixar nas mãos de Deus. Ainda deixa virar o ano ainda, eu não sei. Eu sei o seguinte, atualmente, eu teria muito mais efetividade se eu fosse vereador, por exemplo. A situação do vice é triste. Que todos os pretendentes a vice-prefeito saibam e prestem atenção no que eu estou falando. Se eventualmente vocês tiverem uma diferença muito grande com o titular e expressarem essa diferença, os senhores ficarão, assim como o Francisco Sampaio, sem absolutamente nada. Ele não tem condição nem de nomear um assessor para si. Tua sala vai ficar encostada enquanto você estiver na rua. É você e Deus, sozinho. Então eu vou esperar o ano que vem, vamos ver o que acontece. Uma coisa é certa, Luciano, que, continuando ou não na política, o povo não pode abandonar a política. Define tudo. Tudo que é de mais importante na sociedade é definida pela política. E a gente, quando vira totalmente as costas, a gente está deixando que pessoas, às vezes não muito bem preparadas ou não muito bem intencionadas, cuidem de tudo aquilo que nos cerca, que é importante que nos cerca. Porque absolutamente tudo passa por uma gestão, seja ela municipal, estadual ou federal. Por isso que eu falo para o povo, se interajam mais do que está acontecendo na política. E eu te disse mais, muito cuidado, povo, com vozinha mansa, com gente que chega assim e fecha os olhos. Pessoa que não está falando a verdade, eu falo como delegado para vocês. A pessoa fala em alto e bom tom, e fala claro e com os olhos abertos. E não olhando do lado e pensando no que vai responder. Isso quase sempre é sinônimo de mentira. Preste muita atenção, inclusive nas escolhas que serão feitas no ano que vem. Delegado, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal do Tempo. Com certeza nós iremos, em outras oportunidades, continuar esse nosso bate-papo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e peço a Deus que abençoe todo mundo que está nos vendo e ouvindo.